mas aos comandos filisteus opõe tropas do mesmo gênero, menos numerosas e mais aguerridas que o exército popular. Primeiro livro de Samuel 13:2, 15, também 14:2. Que recruta especialmente. Primeiro livro de Samuel 14:52. Vamos lá. Com um corpo de oficiais a quem presenteia com feudos. É o começo de um exército profissional, no qual podem alistar-se mercenários estrangeiros, como o edomita Doeg. Tá? Isbaal herdaria a guarda de seu pai e de seus 2 chefes de tropas, Baaná e Recabe, que eram gibeonitas. Gibeonitas envolvidos aqui. Então você tem mercenários, você tem pessoas de outras etnias que estão se aliando e tornando-se importantes peças chaves no comando militar. Vamos lá. Com Saul mantém-se embrionária a instituição monárquica nascida na Confederação das Tribos. Fora de sua função militar, não se sabe que outra autoridade exercia Saul, executando o líder de seu exército, excetuando o líder de seu exército, Abner. Primeiro livro de Samuel 14:50. Não consta que tivesse ministros. Não havia governo central, e as tribos, ou melhor, os clãs, conservavam sua autonomia administrativa. O reinado de Davi marcará uma nova e decisiva etapa. Então ele deixa bem claro aqui, nessas leituras, que já há uma monarquia, já começa a exercer uma administração centralizada, ter alguma autoridade, só que essa administração ainda é bem restrita, ainda é bem pequena, ainda tem pouco alcance, Então os líderes tribais, os clãs dentro dessas tribos, eles ainda não sentem o peso do que é uma administração central poderosa, tá certo? Que de fato interfere na vida deles, como será no caso de Salomão, que terá tanta autoridade, Isso fica muito claro na questão da arrecadação, que foi muito pesada para todas as construções que ele estava implementando, todas as melhorias que ele estava fazendo, tanto que isso será uma reclamação na situação de Jeroboão, quando Salomão já no final do seu governo tem aquela situação das tribos do norte já estarem descontentes, isso é questão de Jeroboão. Ele começa a desconfiar de Jeroboão, que se refugia, que foge, acho que para o Egito. E aí com a sua morte, a ascensão de seu filho Roboão, o desacordo com as tribos do norte, que vem até ele pedir uma diminuição nessa corvéia. O conselho dos sábios que está junto dele, que eram já administradores no tempo de seu pai, que de fato o aconselham a observar, a ter atenção a essa exigência da parte desses representantes das tribos do norte, e aqueles mais jovens que o instigam a ser autoritário, a tentar colocar medo naqueles representantes, e isso vindo causar ruptura. Então era uma demanda importante, e essa demanda importante demonstra que a monarquia está mais forte, demonstra que a monarquia, a teia de sua autoridade está caindo sobre todo o povo, o que ainda não acontece na situação de Saul. Saul ainda não é sentido por todas essa sua autoridade, Ele ainda está muito restrito aí a essa sua iniciativa, que já é importante, mas que ainda não é tão pesada, sobre todo Israel. Então ele é o início, a fase embrionária, como coloca ali Roland de Vos. Então é embrionário, é o começo, e precisa ter um começo, para que no seu desenvolvimento possa ter uma melhoria, de fato um alcance maior. Mas o começo com Saul foi um começo de fato com bastante desafios, com muita dificuldade. E aí, continuando na página 15, os tópicos dizem: a opressão dos filisteus e a degradação da confederação das tribos, aquilo que a gente já discutiu, inclusive o próprio Roland de Vos já mencionou a impossibilidade dessa confederação de tribos de dar respostas rápidas às diversas agressões que Israel estava sofrendo, Então você tem essas diversas nações organizadas como monarquias em volta de Israel, assediando, atacando, e outras tribos nômades ainda que entravam para roubar os bens, e a desagregação do povo, inclusive a deterioração
porque o povo não estava mais cumprindo com a lei de Deus, não estava mais obedientes ao pacto. Então o povo estava se degradando moralmente. E essa degradação trazia destruição, porque o povo não estava fiel a Deus e Deus também lhes punia, permitindo que essas nações facilmente invadissem, dominassem, humilhassem, roubassem Israel. Então isso também como punição de Deus para com a sua desobediência e a sua infidelidade, né? Uma vez que eles estavam traindo a Deus com outros deuses. Quem eram os filisteus? Isso aqui a gente já falou acerca disso. Povo estrangeiro, povos do mar, chamados povos do mar. Provavelmente oriundos de Creta, que emigraram e tentaram invadir o norte do Egito. Não tendo sucesso, eles foram então por essa região costeira, tá? Região costeira ao norte do Sinai, e chegaram até esse território de Canaã. O termo Palestina é posterior, né? Anacrônicos a Palestina nessa situação. Então até o território de Canaã, estabelecendo-se nessa parte sul do litoral de Canaã, tá certo? Então estabelecendo suas 5 cidades-estado desse território. Tipo de ameaça que os filisteus representavam: eles eram muito avançados belicamente, eles tinham domínio dos metais, inclusive trabalhavam com ferro, tinham armas muito mais capazes do que as armas israelitas. E assim eles podiam, através desses carros de combate, então os carros de combate, que é o equivalente dos tanques, né, de hoje, eram os carros de combate na época. Então você tinha muita agilidade, tá certo? E muita violência. Quando você tinha uma batalha campal, esses carros de combate podiam rapidamente invadir as linhas inimigas, fazendo muitas mortes ali e retornar quase que sem sofrer grandes riscos. Então, devido a essa rapidez, essa violência, o carro de combate era muito temido nessas linhas de batalha, tá certo? E aí, para isso, você precisava trabalhar com ferro. Então, você tinha as peças de madeira e as peças de ferro que unificavam, tornando esse carro de combate muito resistente e muito capaz para ser empregado nos campos de batalha, tá certo? Então você tinha armas melhores, carros de combate, exército treinado, situação política mais avançada. Eles já estavam um tempo vivendo nessa situação, então eles já tinham uma organização, tá certo? Mais avançada, mais centralizada. E diante disso Israel muito sofreu para resistir aos filisteus. Então algumas situações, de fato, Israel padeceu muito pelos ataques, as incursões que os filisteus faziam em seus territórios. Isso vindo a trazer cada vez mais aflição e o desejo dos representantes tribais de unificar isso, de um rei. Não adianta nada, temos aqui 12 representantes tribais batendo cabeça um contra o outro, que deve ser feito. Então, não, a gente tem que atacar lá os sírios, porque eles são uma grande ameaça. Outro diz, não, tem que atacar aqui os filisteus, eles estão tomando aqui os territórios perto do litoral. E aí, só disso aí você já divide. Um quer levar os israelitas para a frente contra os sírios, outro contra os filisteus, outro quer levar na frente contra os moabitas. Então, isso já deixa claro, né, essa divisão e essa ineficiência, então, dessa situação que eles estavam vivendo em relação a essas representatividades que não estavam unificadas na sua ação. Então eles, com isso, preferiam abrir mão, né, de toda essa sua liberdade, mas ter uma defesa muito mais eficaz, muito mais preparada, né, e uma decisão centralizada sobre como poder defender melhor o território de Israel. Tá? Então você tem essa situação. Na página 16 diz: o início da agressão dos filisteus é obscura. Presumivelmente eles começaram cedo a dominar as cidades-estado canaanitas. Ótimo, ok, isso aqui é interessante porque mostra que simultaneamente a entrada de Israel pelo Jordão tem a entrada dos filisteus pelo mar. Então eles talvez tenham chegado um pouco antes. Então eles chegam, se estabelecem, e aí começam a atacar, já começam a derrubar algumas cidades cananitas, enquanto Israel está dominando do outro lado, tá certo? E aí futuramente há um embate, né? Necessariamente vai haver um embate deles tentando dominar o território. Cidade-estado cananitas que ainda estavam na planície costeira de Esdraelon, assim como os outros povos do mar da região. As tribos israelitas vizinhas de Judá e Dan sentiram igualmente sua força. Esta última, não resistindo à pressão, buscou no norte da Palestina
um território para se alojar, conforme Juízes 18. Ocorreram sem dúvida intermináveis incidentes de fronteira, como se vê claramente nas histórias. Então você tem essa situação, inclusive no mapa, deixa eu ver aqui, esse mapa não está mostrando isso, porque o objetivo é mostrar os territórios dos reinos. Deixa eu voltar um pouco aqui, ver se eu acho outro mapa. A Filístia está aqui, ó, esse mapa. Nesse mapa indica o que? Judá, tá certo? Simeão vivendo junto com Judá. Dan, olha onde é apontado aqui o território de Dan. Então todo esse território de Dan e essa parte aqui de Judá é o que na verdade é ocupado pelos filisteus. Então é dividido, né, para que seja um território israelita, mas na verdade quem está ocupando aqui são os filisteus. Então você tem a situação de Judá, que tem um grande território, então eles ficam resistindo aos filisteus aqui nessa área, né, em torno de Jerusalém, ao sul aqui em Berseba, né, no deserto, né, de Negev. Então eles ficam resistindo aos filisteus aqui nessas áreas, nessas regiões. Mas Dan está espremido aqui numa frente muito perigosa, sendo assediado constantemente pelos filisteus. Então provavelmente, né, e aí você tem algumas narrativas que dão a entender assim, devido a essas escaramuças, né, devido a esta agressão, eles migram então para o norte. Você vai ver então aqui a cidade de Dan, tá? Então você tem o estabelecimento dessa tribo migrando para o norte, se apossando dessa região, estabelecendo aí, devido à agressão tremenda que estava sofrendo por parte dos filisteus que estavam nesse território e que estavam muito prontos aí para qualquer situação de guerra, né? Gaza, Ascalon, Asdod, Gat e Gezer. E Gerar, perdão. Gerar, Gat e Gerar. Você tem a Pentápolis Filisteia e o seu território. E aqui onde estava o território de Dan, onde havia certamente muitos assédios por parte dos filisteus, eles migram então para o território ao norte. Ok? Só para ficar claro aí essa situação em relação aos filisteus. E aí temos Israel nos dias do rei Saul. Israel nos dias do rei Saul. E você vê os territórios efetivos de Saul, tá? O que Saul conseguiu de fato estabelecer como influência. Você tem esse território em laranja aqui, ó, o território do estabelecimento do raio de influência de Saul. Por quê? Aqui você tem a Pentápolis Filisteia, tá? Que está dominando aqui essa região e oferecendo sempre agressão ao Ziclag, invadindo, né, as cidades, fazendo incursões nas cidades. Aqui é indicado como um território cananeu, ainda não dominado por Israel. Então, um território cananeu. Israel não conseguiu ainda estabelecer seu domínio sobre essa região. Os amalequitas são colocados aqui como peregrinando aqui, né, fazendo rondas aqui nos territórios ao sul, tá? Edomitas, moabitas, amonitas, ok? E os estados sírios. E os fenícios, né? Os fenícios aqui mais acima. Tiro e Sidom. Tiro e Sidom. Os fenícios aqui mais acima. E os estados sírios. Então, os estados sírios, amonitas, moabitas, edomitas, amalequitas, filisteus, cananeus, são todos povos que estão constantemente oferecendo risco a Israel, né? E fazendo incursões, há muitas frentes de batalha. Então, Saul certamente teve um grande desafio pela frente para unificar essas tribos, né, vencer a oposição de muitas pessoas que não acreditavam na sua monarquia, né, na sua administração, e conseguir oferecer resistência a esses povos. Certamente não foi fácil a missão de Saul. O fracasso de Israel perante os filisteus. Certo dia, perto de Afeca, os filisteus deram um golpe fragoroso sobre Israel, na extremidade da planície costeira, procurando deter o avanço dos filisteus, e mal sucedidos numa campanha preliminar, os israelitas trouxeram a arca de Silo, tá? Aqui no mapa não dá para ver a cidade de Silo corretamente, porque está bem pequeno, tá? Mas eles trouxeram a arca de Silo, na esperança de que a presença de Yahvé lhes trouxesse a vitória. Mas o resultado foi a derrota total. O exército de Israel foi reduzido a pedaços. Ofni e Finéias, aqueles sacerdotes pilantras, né, que não tinham um comportamento idôneo diante de Deus, né, se comportavam de uma forma devassa. Os sacerdotes, filhos de Eli,